né? Levantar da cama nesse frio. Aí em Belém não faz frio, né, Soraya? Eu quero ver a cópia aí, aí em Belém, em pleno verão. Aquele povo todo lá da Europa ainda, aí em Belém, derretendo aí. Aí eles vão sentir na pele o assunto que eles vão falar, que é sobre a mudança de clima, né? Tomara que isso incentive eles a fazerem alguma coisa boa nessa COP, a favor aí da nossa Amazônia, a favor dos nossos climas aí, que também interferem. É tão interessante, comecei a falar, né, via Soraya, que é lá de Belém, comecei a falar de clima, né, e falar de epigenética, isso significa também que o clima onde a gente vive modifica a nossa os nossos genes, gente, né? O que que é o estudo da epigenética? É o estudo das formas, né? Das formas não só nossa, né? Influencia a nossa maneira, mas vamos pensar nas plantas, né? Nas árvores, nos animais, né? Então, a epigenética, ela modifica conforme a cultura, conforme o clima, conforme a a maneira de viver, conforme a educação, conforme a alimentação, né? Tudo isso influencia nessa questão epigenética nossa. E também a maneira de- dos traumas, da necessidade nossa, da resiliência, né? Isso faz com que mudamos a nossa forma da epigenética. Epi é o que está acima da genética, né? O epigenético, né? Significa estar acima da genética. É o que envolve as nossas células, é o que envolve a, né? Às vezes um trauma ele muda muitas vezes, não muda o nosso DNA, mas muda a plasticidade disso, né? A maneira, não afeta a maneira, a mudança física muitas vezes, e física também, né? Dependendo de quanto tempo a gente fica fazendo determinadas coisas, mas muda a, a nossa parte psicológica, a nossa maneira de lidar com a vida, com os nossos processos, né? É, então, vamos lá. É sobre isso que eu quero falar hoje, né? O que a epigenética, a neurociência afeta em nós, né? Em termos de vida, de maneira, né? O formato de viver. Eu estou revendo, né? Alguns materiais para falar sobre isso aqui, né? Então a gente vai falar. Mas antes disso, eu quero convidar as pessoas. Na próxima segunda-feira eu farei o workshop. Esse sim será o 118º workshop de constelação familiar sistêmica que eu comecei desde 2020, né? Continuo contando os números de workshop aí, quem sabe quando tiver no 150, né? É uma comemoração. Este ano eu quero comemorar 30 anos de psicologia, 15 anos de constelação e a milésima constelação, que deve estar aí para estourar no meados desse semestre, mas eu quero comemorar a milésima constelação. São muitas histórias, né, transformadas através das constelações. Uma sessão, gente, uma sessão que a gente faz, na maioria das vezes, né, 90, vamos pensar, 95% das constelações tiveram transformações, né? Desses muitos feedbacks, né? Quando dá certo, as pessoas gostam de voltar e falar que deu certo. Muitas pessoas não voltam, mas a gente acaba encontrando aí no meio do caminho, nos workshops, né? Em outras ocasiões, e as pessoas acabam contando, né? Às vezes, em alguma comemoração que eu faço, as pessoas acabam vindo e contando, Sheila, lembra de mim? Às vezes aqui foi constelação na pandemia, foi constelação bem antes da pandemia no presencial, pessoas que participavam dos workshops presenciais em São José dos Campos, Jacareí, São Paulo e por aí afora, me falando sobre os resultados das constelações, né? Algumas pessoas voltam tempos depois para constelar outras coisas,
outras situações, outras questões e fala, Sheila, lembra? Eu fiz constelação com você. E às vezes eu olho assim, né? Falo, tento lembrar, as pessoas mudam muito, né? Que bom, né? Também, mudam para melhor. E elas falam, eu voltei aqui porque quando eu fiz constelação com você, lá atrás, síndrome do pânico, nunca mais tive crise do pânico. Eu fiz constelação de questão financeira, a minha vida. Ah, teve uma moça que me deixou muito feliz, ela voltou para fazer outra constelação e ela falou que ela tinha feito uma constelação porque ela já era doutora, já tinha feito mestrado, tinha, né, um excelente currículo na parte acadêmica, mas sempre arrumava trabalhinhos que tinham pouca remuneração. Ela falou que depois da constelação, um mês depois, ela conseguiu um trabalho que ela ganhava 8 vezes mais, né? E eu achei tão bonitinha ela falando assim: agora eu nem preciso dividir para pagar a constelação, eu posso pagar, né, sem precisar dividir, porque financeiramente eu estou muito bem. E isso alegra muito meu coração, né, gente? Não é? Alegra só de saber que as pessoas, né, melhoram de alguma forma. Então, e outras pessoas demoraram um pouco mais, né, para perceber a mudança, mas a mudança aconteceu. Muitos insights, muitas percepções, muitas pessoas que viram que os seus problemas estavam ligados a, a- a questões muito do cotidiano, assim como muitos filhos sentindo que deveriam cuidar dos seus pais como se os pais fossem incapazes de cuidar de si, né? Porque a maneira que os pais escolheram para cuidar era uma maneira diferente do que o filho gostaria, né? Achava que poderia ser prejudicial. Ou os filhos querendo que os pais aceitasse tudo que ele fizesse, né, do jeito que ele queria, e os pais muitas vezes negando, e isso interferindo muito nas questões afetivas, interferindo muito nas questões financeiras, empresários com as suas empresas, né, com problemas. Então, enfim, então, muitas percepções a partir do momento. Tem muitas coisas, né, na constelação que as pessoas falam assim: ah, a constelação vai resolver para mim. A constelação não resolve nada para ninguém. A constelação, ela traz a luz e a compreensão do porquê determinadas coisas acontecem na vida, né? Bom dia, Sandra. Seja bem-vinda, querida. O porquê que determinadas coisas acontecem na vida ou não acontecem. E ao trazer essa luz e compreensão, muitas pessoas ali já percebem que estavam carregando coisas que não eram suas. 99% dos meus clientes, na hora da constelação, falam: Nossa, que alívio! Nossa, parece que eu tirei um peso das minhas costas, né? Então, isso é algo importante, né? Isso já é uma mudança, porque muitas vezes estamos carregando algo que não é nosso, por amor, por um amor cego que nós temos desde a infância pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, né? A gente não gosta de ver um irmão sofrendo, e se a gente tem uma condição um pouquinho melhor, a gente quer fazer muito por eles e cada um precisa fazer por si. Cada um recebeu o dom, né, igualmente, né, a capacidade igualmente, a não ser se tem um irmão que teve algum comprometimento cognitivo, né, alguma deficiência física. Mas mesmo assim, a gente pode carregar somente o que é nosso, para a nossa evolução. Né? Quando a gente se preocupa com a nossa evolução, as outras pessoas que estão ao redor vão também se espelhar em nós e também vão fazer algo. Né? Não precisamos fazer pelo outro, só fazendo pela gente já viramos exemplo, inspiração, e assim a gente vai seguindo. Né? Então, é bem importante aí a gente saber qual é o nosso lugar dentro do sistema, qual é a nossa função dentro de um sistema familiar, dentro de um sistema também de trabalho, né, e na relação com os clientes, na relação com os nossos fornecedores, em relação, né, se estamos uma empresa, em relação à empresa. Nunca podemos ser melhor e nos sentimos maiores do que quem fundou a empresa, né? As pessoas que estão no empreendedorismo, que começam a oferecer trabalho para outras pessoas,
essas pessoas precisam saber quem chegou primeiro. Ela pode ter ótimas ideias, pode vir com muitas boas ideias. Às vezes a gente arruma um sócio, né? Então, quem vem depois precisa respeitar quem veio antes, mesmo que quem vem depois tenha uma expertise que a empresa precisa muito. Sempre a última palavra precisa ser de quem fundou. Ah, mas o fundador não existe mais. Mas respeitar tudo que o fundador fez e para que dê certo, né, nessa hierarquia de quem vai chegando dentro da empresa. Mas vamos lá, voltando a falar de epigenética, o convite está feito, segunda-feira. Quem nunca participou do workshop de constelação, que acontece às 19 horas na plataforma Zoom, geralmente nas segundas-feiras, e na próxima segunda-feira, dia 14, eu estarei oferecendo, venha conhecer, venha participar, venha tirar sua dúvida, venha sentir na pele o que é ser um representante de constelação familiar. Olá, Diogo, seja bem-vindo. Que é de constelação familiar, o que é sentir ali, né, esse campo mórfico que acontece no momento da constelação, que não é nada mágico. Eu estou aqui falando, né, de epigenética, de neurociência, é, e campos mórficos é um estudo da biologia, não tem nada de mágico, não tem nada de espiritual, né? Tem ressonâncias mórficas, e isso acontece o tempo todo, né? Nós estamos andando na rua, a gente está assistindo algo, a gente entra em ressonância, a nossa energia vai junto, né? Ligar com a energia do outro, e isso faz a gente ter sensações, sentimentos, sintomas físicos, né? Quem é que não vê um filme, mesmo sendo ficção, e não fica arrepiado de medo, ou fica com raiva, ou fica com nojo, né? É, e faz remeter uma lembrança nossa, e aí a gente sente ainda dobrado se a gente já viveu algo parecido com aquilo. Então, a constelação é isso, são conexões que a gente faz no momento da constelação, e essa palavra conexão acho que deixa mais compreendido, né? Nós somos tão conectados, né? A conexão é tão, né? E do mesmo jeito que esses aparelhos que estão aqui transmitindo essa live, o nosso corpo é um grande aparelho celular que capta muitas coisas. E falando em captar, a epigenética é isso também, né? O que está no nosso corpo, no registro, nas nossas células. Por que na constelação a gente pede para não usar o raciocínio? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Porque o cérebro, ele já está viciado, né, em pensar, a maneira de pensar, e a gente não para sentir o nosso corpo. Se a gente percebesse o nosso corpo quando a gente recebe uma notícia, né, geralmente a gente percebe o nosso corpo quando está em vivências muito latentes, né, muito fortes, uma raiva muito forte, uma tristeza muito forte, uma frustração muito forte. Aí a gente sente. Mas o dia inteiro nós estamos sentindo algo, e só que a gente não percebe porque é mais sutil. E no momento da sessão da constelação, a gente acessa esse campo da epigenética. Onde está o trauma? O que aconteceu? Que hoje, por exemplo, eu não consigo dirigir. Por que eu não consigo dirigir? Por que eu tenho tanto medo? Será que existe um registro nas minhas células, através da epigenética, que é por isso que eu não consigo dirigir, por exemplo? Olá, Vivi, seja bem-vinda. Por isso que eu não consigo dirigir, né? Vou dar um exemplo. Eu tive uma cliente que ela falava: Sheila, eu tenho horror a dirigir. Bom dia, Nídia. Eu tenho horror a dirigir, né? Eu tirei carta, consegui tirar carta, e atualmente, quando eu fico no banco carona, eu tenho pavor, eu começo a suar frio, a sensação, ah, Paulina, que saudade de você. Eu tenho a sensação de que eu tenho a sensação que é, eu vou é, desmaiar, né? Entra naquela sensação da síndrome do pânico, né? E quando ela veio para constelar, quando estava no jardim da infância, num fim de semana, a melhor amiga dela, né? A melhor amiga dela da, do colégio ali, do colégio infantil, tinha sofrido um acidente por ter sido no fim de semana. Os pais
acho que não souberam, souberam quando chegaram na escola na segunda-feira e a amiguinha já tinha sido enterrada, né, devido ao acidente de carro. E aquilo para ela foi traumatizante, né? Na sexta-feira ela falou para a amiguinha até logo e foi para nunca mais. Para uma criança de 5, 6, 7 anos, isso é um trauma terrível. Então, esse trauma vai lá para a epigenética dela, vai lá para o corpo dela, para a mente dela. Essa dor, de alguma forma, vai sendo esquecida, né? Vai sendo tamponada, ela chora, ela fica triste, os pais reconfortam, os professores fazem homenagem, né? Para aquela criança, mas aquela dor, aquele susto, aquele trauma de saber que a amiga foi num acidente de carro, e às vezes contaram alguns detalhes, né? E isso entra lá dentro, num lugar muito profundo nela, vai para algum lugar nessa química genética que nós temos, né? E fica lá guardado. E aí, no momento que ela vai para a direção, ela consegue, mas chega em algum momento que atinge aquele lugar, aciona aquele botão e ela não consegue mais lidar com aquilo, porque ela não soube lidar lá na infância, né? E ficou aquilo travado nela ali. E a partir do momento que ela fica vivendo isso somente com com o sintoma disso, ela não consegue entender por que ela tem tanto medo de dirigir. Ela vem para esse campo mórfico, ela vem para poder saber onde é o nascedouro dessa dor, através de uma sessão de constelação. E quando ela entra em contato com o representante da dor, a dor olha para uma menina, a dor olha para um lugar, né? E quando ela entra no lugar daquela dor para ser representada dentro da sessão de constelação, ela lembra de coisa que ela não lembrava a vida inteira. Ela falou: eu estou aqui, estou lembrando do acidente da minha melhor amiga do jardim. Né? Nossa, eu tinha esquecido disso, eu não lembrava disso. E agora, aqui nesse momento, eu estou lembrando. E ali ela chora a dor daquele luto, o susto, o medo do carro, o medo, né, de estar em qualquer lugar dentro do carro quando vai viajar. Era uma viagem da amiga, percebe? Então, a constelação contribui para poder acessar onde começou aquele trauma. Por isso, gente, também precisa. A constelação é muito séria, né? Se um constelador não sabe lidar, não sabe fazer a leitura deste campo mórfico em uma constelação, ele pode traumatizar ainda mais essa pessoa. Então, precisa ser muito minucioso, com muito cuidado, com muito respeito, né? Porque a constelação ela acessa lugares onde mora a dor da pessoa, né? Às vezes poderia ser o acesso do trauma do pai de um acidente, poderia não ser dela da infância, percebe? Por quê? Porque vem esse registro, né? Como eu falei na live passada, na terça-feira, quando existe um trauma, esse trauma vai para as nossas células e pode ir para a célula reprodutora, que vem através da célula reprodutora. Esse trauma também vem né, na epigenética, não é lá na genética, no DNA, mas vem nessa mudança, né, também na epigenética para o filho. E o filho poderia ser, se ela não resolve isso antes de ter um filho, ou talvez se ficou registrado isso lá, já na célula reprodutora dela, mesmo que ela resolva isso na vida, pode ser que este medo de andar de carro, um dia o filho dela possa ter esse medo. Mas ela já sabendo, ela já pode ressignificar isso, assim que o filho der sinal de trauma, de alguma coisa nesse sentido, né? Isso não ela resolvendo depois que o trauma existiu, não requer, não dá para evitar de repente que vá para outra geração, mas pode ir com menos, né, sabendo de tudo isso, pode se cuidar mais rápido se acontecer, se der algum sinal no filho dela, por exemplo, num dia, né? Então, é, tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente viveu na nossa infância,
tudo que os nossos pais viveram também na vida deles inteira, e principalmente nos acontecimentos da infância, né, onde a, a ressonância desse trauma pode ir para todas as nossas células, inclusive a reprodutora, né? E principalmente na questão feminina, né? A, a menina, quando está dentro do ventre da mãe sendo gerada um feto, né? A, vamos lá, quando a avó está gerando a mãe, os óvulos daquela mãe já estão sendo gerados ali dentro do ventre da avó, né? Então, nós mulheres, temos uma conexão muito forte. E nós, os homens também, né, tem uma conexão. As mulheres, porque os óvulos estão lá, né? Então, as netas têm uma conexão muito grande com as avós maternas, por este motivo. Então, se a avó sofre ou se ela tem algo, né, traumatizante lá no gen, na célula reprodutora dela, isso já está em nós, enquanto a nossa mãe já estava no ventre da avó, né? Parece meio complicado, mas é isso mesmo, né? Então, deixa eu só olhar, né? Então, a epigenética, ela atinge sintomas endócrino, imunológico, no sistema nervoso e no sistema psicológico. Por isso, se vem, né, dentro dessa célula reprodutora, todo esse processo pode ser afetado, né? Fica essa balança aí, né, essa engrenagem do nervosismo, do psicológico, do imunológico, do endócrino, né? Então, existe aí uma metilação. E o que é que pode contribuir para que esse trauma, essa epigenética pode ser transformada? Como eu falei no início, o clima onde a gente mora, os costumes, a cultura, a educação, a alimentação, tudo pode modificar algo em nós, né? Existem pesquisas, né, de traumas de pessoas que viveram em guerra, pós-guerra, passar muita fome, a modificação na questão psicológica, a modificação na questão de doenças, por exemplo, ter diabetes, ter algumas comorbidades pode afetar, né? Eu fiquei muito impactada uma vez que eu vi um cientista falando de uma experiência nos Estados Unidos, né? Que quando morre um homem preto numa comunidade lá nos Estados Unidos, todas as mulheres que estão grávidas, os bebês nascem prematuros. Então, não é só uma questão genética familiar. O que acontece num contexto cultural também pode afetar e traumatizar pessoas, né? Eu fico imaginando o que afetou, a gente ainda não sabe, a gente vê, né? A gente percebe hoje a questão da saúde mental das pessoas estarem mais afloradas depois da pandemia. Mas a gente não tem aí uma régua para medir a profundidade que a pandemia nos afetou, a profundidade que a pandemia mudou aí talvez a nossa epigenética, quanto o sofrimento, o medo que nós tivemos, a morte chegando muito perto da gente, familiares, né, dependendo de cada quadro que cada pessoa passou, isso pode ter modificado e muito a nossa epigenética, né? A nossa questão psicológica, as nossas questões de nervosismo, imunológico, muitas coisas podem ter sido afetadas, né? Olá, Patrícia, olá, Luiz, Eduardo, que legal vocês passarem por aqui. Por exemplo, as mulheres que estavam grávidas na época da pandemia, a gente não imagina o quanto pode ter modificado a questão, o medo que ela sentiu de repente de ir para um hospital onde tinha, do lado tinha a unidade de Covid, né? Entrar com máscaras, né? Então a gente não imagina o resultado disso numa criança que nasceu na pandemia, depois da pandemia, como que está a mudança na nossa maneira de pensar, no nosso autocuidado, né? O bom de tudo isso é que existem formas para mudar, né?
A ciência fala que se a gente tiver hábitos melhores, principalmente na questão da nossa saúde mental, né? Fazer meditação, escolher coisas boas para fazer, o autocuidado pessoal, olhar para a alimentação, né? A gente sabe que a alimentação, eu vi uma cientista também falando, né, sobre a questão de ter muitas pessoas com TDAH, de ter muitas pessoas com autismo, e ela falava também que a gente não pode pensar só, né, na questão da genética, da epigenética, que também vai modificando, né? Quando a gente tem algum paciente que tem alguma questão de autismo, alguma questão de TDAH e outras questões, né, que hoje existem, a gente vai pesquisando, a gente vai para a árvore genealógica da pessoa, né? A gente vai perguntando como que era a vivência dos seus irmãos, como é a vivência dos seus irmãos, com os seus pais, dos seus avós, e vai procurando isso na árvore genealógica que pode ter vindo de muito longe. Mas outras questões também que essa cientista falou, que é a Aniette, né? Eu sigo ela em vários, né, no YouTube, cursos, e ela fala também sobre essa questão da alimentação. Hoje a gente olha para os pratos, né, quantas coisas estão é, monocromáticas ali. A gente vai num supermercado hoje, a gente olha e fala, isso não é comida, isso não é comida, isso não é comida, isso não é comida. A gente chega na hortifruti e o hortifruti está lá cheio, o que está lá está cheio de agrotóxico, está cheio de coisas ruins, que também modifica a nossa genética e a nossa epigenética, né? Então, a neurociência vem falando que a gente pode modificar isso, né? Mas nós temos muitas influências e maus hábitos, e também não temos muitas vezes por onde correr, né? A Aniette falava assim: antigamente as pessoas comiam as frutas e as verduras da época, hoje a gente come as mesmas coisas, a gente vai no hortifruti, numa feira, a gente, de repente, né? Eu vou falar de mim, banana, maçã, pera, melancia. A gente não come mais frutas diferentes, né? As verduras são as mesmas, né? Os legumes são os mesmos. Então não tem uma variação natural, né? Às vezes no inverno é melhor a gente comer determinado tipo de alimento, determinado tipo de fruta, determinado tipo de legumes, e a gente não modifica isso mais, né? Estou generalizando, se você faz diferente, por favor, fale. Mas é importante a gente ter essa noção, né, que tem muitas coisas em nós que a gente modificou a forma, né, de lidar. Hoje precisamos ir para a academia fazer exercício físico porque a gente não se movimenta mais do jeito que os nossos pais e avós movimentavam, né? Meu pai ia trabalhar de bicicleta, ele atravessava uma cidade inteira, ele no mínimo andava 10 quilômetros por dia de bicicleta, né? Quem é que anda 10 quilômetros por dia para ir trabalhar hoje? A pé, né? É muito raro. Em São Paulo ainda tem, né, aquelas caminhadas dentro das estações de metrô e caminha até o trabalho, às vezes, né, em algumas cidades grandes, mas nem sempre isso. E na sombra, não tomamos sol mais. Tudo isso modifica a nossa epigenética. E às vezes não modifica em nós, vai modificar nos nossos descendentes, né? Eles vão ter mais prejuízos ou ganhos, dependendo da nossa atitude hoje. E a neurociência fala que o nosso cérebro tem como fazer, né, essa plasticidade, tem como mudar algumas coisas ali. Olá, Betânia, tudo bem? Rubens, Jacob, sejam bem-vindos. Já estou quase indo para o final aqui. E se a gente fizer meditação, se a gente fizer algo para o nosso autocuidado, olhar para a gente com mais. A gente olha muito para o externo, a gente está muito no automático, correndo, e os problemas vêm, a gente nem percebe. Quando eles estão quase eclodindo lá dentro da gente, é aí que a gente vai dar atenção para ele, né? Então, isso que é natural. Ah, Sheila, vem você falando, né? Você que é gordinha, vem você falando que atividade física é bom. Eu faço também, gente. Né? Não é porque eu estou lá acima do meu peso que eu não faço. Eu também faço, né? E o quanto isso... é, olha lá, a Paulina falando que lá no Rio do Sul, na cidade onde ela mora, no Rio, em Santa Catarina, tem dias de feiras de produtos sem agrotóxico. Gente, isso é o melhor dos mundos, né? Mas isso ainda não está, né, na, no- na condição da maioria da população, né? Porque mesmo sem agrotóxico tem um valor,
melhor. Eu gosto, aqui em Piquete também tem. E às vezes a gente vai ali na casa do fulano onde ele vende, vai lá, tira lá da horta e vende pra gente. Isso é muito gostoso, isso é muito bom, né? E é diferente, o gosto é diferente, né? Parece que tem mais, é algo mais saboroso ali, mas não está, né? Mas o bom é a gente começar a se perceber. Nosso corpo pede, né? Às vezes algo diferente, uma meditação pede para parar. E se tem algo aí que é muito difícil para você, hoje existem meios de você descobrir o que é que realmente, qual é o nascedouro dessa dor, se tem um trauma, dessa dificuldade de lidar com alguma coisa, né? Que pode estar ligado com a dificuldade lá do passado. Falar um pouco mais, eu vou continuar esse assunto nas outras lives, nas terças e quintas-feiras. Olá, Iron, bom dia. É, o que, de repente, vou dar um exemplo, né, que pode estar acontecendo hoje com a nossa epigenética, mas de um trauma que aconteceu lá atrás. Eu sou descendente de pessoas escravizadas, né, dá para vocês verem, não preciso falar disso. Eu preciso falar que eu sou descendente também de europeu de Portugal, né, porque as pessoas, isso não dá para ver na minha genética, né, não dá para ver que a minha avó era branquinha, que veio lá da Ilha da Madeira, minha bisavó, né, que tinha bigode, pois. Às vezes eu tenho bigode para poder honrá-la. Não é brincadeira, gente. Então, o que acontecia, né, dentro dos navios negreiros era muita fome, né? Eles eram jogados lá como se fossem mesmo mercadoria. E ali eles ficavam, não tinham lugares, né? Não tinha banheiro, né? Então, para eles não morrerem de fome, olha, o corpo né, o corpo é muito inteligente. Essa epigenética, ela é muito inteligente, né? Ela existe mesmo para preservar a espécie, e não só humana, a espécie eh, da natureza, das árvores, dos animais. Então, como eles ficavam quase na inanição, né? E morriam por causa de fome, o corpo modificava, aumentava o sal do corpo porque quem aumentava a quantidade de sal no corpo, de sódio no corpo, conseguia sobreviver mais até conseguir algum alimento. E quem fez isso? Ah, o pensamento. Não, é a necessidade. O corpo é inteligente. Essa inteligência, o cérebro fez isso? Não. Né? As células fizeram isso, começaram a reter mais o sal. E com isso, eles tiveram também pressões altas. Né? Hoje, descendente de pessoas escravizadas tem uma tendência de ter pressão alta. Nós precisamos ter pressão alta? Nós estamos sofrendo de fome? Não. Mas isso, né, em 3 gerações, 4 gerações, isso ainda fica em nós. Ah, mas eu nunca tive pressão alta. Por exemplo, eu nunca tive. Minha família, meu pai, que é descendente de português e também de pessoas escravizadas, tinha uma pressão altíssima. Né? Minha mãe tinha pressão alta, meus irmãos, eu não. Mas de repente veio uma situação muito preocupante na minha vida, onde a minha pressão ficou alta. Primeiro, o corpo está lá registrado, né? Em um momento de que você está passando por uma pressão muito grande na vida, seja de fome ou não, mas que vai te levar à morte, o nosso corpo está registrado. Sobe a pressão que você vai ter mais recursos para viver. Percebe? E aí a pressão sobe. Ah, não tem, sou de família que teve diabetes lá, mas de repente eu não tenho diabetes, mas de repente eu tenho uma amargura tão grande na minha vida, né? Essa falta de algo doce na vida vem, e aí eu passo a ter diabetes também, né? Porque a Sandra conheceu o meu pai. Verdade, meu pai tinha apelido de pressão na empresa. O pai da Sandra trabalhava com meu pai na empresa e meu pai tinha apelido de pressão, que tinha que aferir a pressão toda vez que ia trabalhar, né? Ele trabalhava com questões de risco e a pressão dele sempre estava alta. Então, percebem, diante de uma situação que leva você numa situação parecida que os seus antepassados passaram, o seu corpo reage como uma defesa, né? Vem uma doença, uma comorbidade para te defender daquilo que lá atrás foi a maneira que o corpo teve para defender, para não morrer.
para proteger a espécie, para poder proteger a vida. Então, muitas das nossas doenças estão ligadas às questões lá dos nossos ancestrais, dos seus ancestrais, né? Que hoje não é necessário mais, mas acontece como uma defesa, né? E aí a gente eu vou lá fazer uma constelação e percebo que a situação de risco de vida que eu passei, né, fez com que o meu corpo defendesse igual a minha tataravó, igual meu pentavô, que, que precisou aumentar o sal no corpo para não morrer, né? Que teve tanta amargura lá, quem é diabético, para não morrer de amargura, né? Um sinal lá de uma necessidade de comer açúcar, ok? Percebem isso? Percebem esse movimento? Então, nós não somos só nós somos o resultado de muitas vivências, de muitos desafios, de muitos traumas, de muitas conquistas dos nossos antepassados. E que se chega até nós hoje, é porque precisa ser olhado. E ser olhado de que forma? Com amor, com respeito, e ser desvinculado. Isso não é meu, né? E pelo menos para você ter noção, se algo continuar acontecendo na sua vida, que você tenha estratégias para lidar com isso, sabendo que isso não é seu mais, mas que você pode fazer diferente, né? Se tiver consciência. E se também ter autocuidado. A constelação, por si só, ela não vai te livrar de alguma coisa, mas às vezes é necessário mudar de hábito para poder conseguir lidar melhor com aquela situação desafiadora, né? Então, nós não somos só isso, né? E a neurociência vem mostrando. Eu ia falar sobre desamparo aprendido da neurociência, que nós na constelação chamamos de, muitas vezes, de amor interrompido, né? Mas eu vou deixar para a próxima live, já passou aí o tempo novamente. Eu quero agradecer quem passou por aqui. Espero que um pouquinho dessa reflexão é um pouco complexo, mas para mostrar que nós somos seres complexos, que muitos dos nossos problemas na atualidade estão ligados com coisas que não é de hoje. Vem lá do passado, vem lá da nossa infância, vem lá do nosso pai, da nossa mãe, né? E que a gente não precisa carregar. A gente não precisa ficar lutando, não precisa ficar se esforçando para poder. Às vezes a gente fica batendo em ponta de faca, né, querendo modificar algo nesse sentido, e não tem nada a ver, não tem nada a ver com a nossa ação, né? Tem a ver com o que está dentro de nós, com as informações que estão gritando muitas vezes e a gente não está querendo dar atenção. E mais, vai passar para a nossa geração, ou passou para a nossa geração seguinte, né, para os nossos descendentes aí, e também que a gente precisa olhar para isso com amor, né? Ou pedir para que eles, se eles já forem adultos, né, para que eles possam olhar para isso, que muitas coisas nossas que nós não conseguimos resolver, passa mesmo. Essa máquina física, né, ela não é só física, ela traz aí todo um ensinamento da ancestralidade, do mesmo jeito que vem os traumas, vem as nossas aptidões. E se não fosse essa forma de, né, de transferir as informações, se não fosse através da epigenética, nós nasceríamos zerados todas as vezes. E acho que isso seria horrível, ter de aprender tudo que já foi aprendido pelos nossos antepassados, né? Na nossa infância, né? Então, precisamos lidar. Quando a gente lida melhor com o externo fica muito melhor, né? Fica bem mais fácil de lidar, mais fácil de continuar nas terapias psicológicas, fica mais fácil de lidar com várias outras questões, né? Para isso que serve a constelação familiar e é para isso que também eu existo, né? Para poder, a constelação já contribuiu para eu compreender muitas coisas em mim, eu me aceitar muito mais. Eu acho que só estou aqui hoje tendo essa coragem de falar com vocês, porque também, eu preciso falar mais isso, só isso, né? Descobri com dislexia, vendo a Solange aqui, é uma pessoa que me ajudou muito com a língua portuguesa, mas quando
quando foi facilitada uma constelação com a minha dificuldade, né, das pronúncias em língua portuguesa, com as concordâncias verbais, que eu acredito que vocês já devem ter percebido muito, né? Isso é evidente. É, a constelação né, levou a informação de descendentes meus que tinham resistências de falar a língua portuguesa e por isso foram muito castigados por isso, né? E, e isso até me emociona porque vem em mim, né? Vem em mim essa dificuldade muitas vezes de trazer essa linguagem, né, da língua portuguesa que é tão complexa de um jeito tranquilo. E eu estar aqui falando com vocês, mesmo sabendo que eu tenho essa dificuldade de falar a língua portuguesa, é porque eu percebi, né, tenho força, eu acho que desde a infância, eu sou geminiana, essa questão de comunicação é muito importante para mim, mas muitas vezes eu tive muito medo de falar em público, né? Muito medo de transmitir, muita vergonha, né? De saber que eu não iria falar a língua portuguesa de um jeito perfeito, de um jeito que talvez muitas vezes ia doer no ouvido das pessoas que sabem, entendem sobre isso. Falando nisso, hoje à noite, às 20 horas, vou fazer uma live com a Andrea Nixon, que é professora de inglês. Ela é professora de inglês, assim, nível hard, assim. E ela pediu para eu fazer uma live com ela falando sobre o medo de falar inglês, o medo de poder ir para um outro país, né? E lá estarei com a Andrea Nixon fazendo, facilitando, né, essa live junto dela, falando desses medos. Por quê? Porque eu pude trabalhar o meu medo de estar aqui falando sobre isso, falando sobre medos, falando sobre vida, falando sobre o que a gente carrega em nós, das nossas ancestralidades aí. Eu deixo meu abraço para cada um que passou aqui. Fico muito feliz quando vocês passam por aqui. Solange, obrigada de ter ficado a live toda. E deixo todo o meu carinho aí. Então, hoje à noite, às 20 horas, junto com a Andrea Nixon, eu já deixei aí o convite no Story. Se vocês quiserem saber, viu, Solange? Vamos falar sobre inglês. A Solange também é professora de inglês, de português, de espanhol, né? E até outras línguas aí também. É, muito obrigada, um grande abraço a vocês. Se vocês quiserem participar da constelação, já tem constelação para ser vivenciada na segunda-feira, tem uma vaga também para quem quer constelar. Sejam todos bem-vindos, viu? Um grande abraço a cada um aqui e a cada um que passará depois. Até mais, gente. Obrigada. Opa, até mais.